estamos aqui para refletir um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E Kardec escolhe para refletir, para nos orientar sobre esse tema, as seguintes passagens. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso está, esse versículo, na verdade são dois versículos tirados de dois evangelistas, né, de Marcos e de Lucas. E em seguida, Kardec coloca um trecho do Êxodo, do Decálogo, dos 10 mandamentos. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Vamos tentar pensar um pouquinho sobre, não é, o que Kardec e mesmo os espíritos, tem uma mensagem de Santo Agostinho nesse capítulo. Então, tentar entender um pouquinho o que será que essa passagem quer dizer. Porque o honrar pai e mãe, aparentemente, a gente sabe de cor e salteado. Mas Kardec aprofunda um pouco isso, e eu acho que seria interessante a gente lembrar o que significa honrar. Porque às vezes a gente usa as palavras, mas se esquece do seu significado mais profundo, do seu significado real, não é? E honrar é dar merecimento, não é? É enobrecer, é se comprometer com alguma coisa, fazer sentir orgulho, né? Então, o que Jesus quer dizer com honrar pai e mãe, então? Ele está nos convidando, primeiro que está lá nos 10 mandamentos, então já tem lá, antes de Jesus, já tinha lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, já está lá, é um dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, e Jesus retoma isso, não é? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está falando da importância, não é? Da gente realmente reconhecer a importância dos nossos pais, mesmo a gente sabendo que muitas vezes nem todos nós vivemos numa família harmoniosa, nem sempre temos pais que são compreensivos, nem sempre temos pais que são amorosos, e isso a gente já vai abordar porque é um tema muito central aqui desse capítulo. Mas ainda assim, Jesus, repetindo o que Moisés trouxe, não é, das leis que deveriam reger o comportamento do povo hebreu e depois o nosso comportamento, nós que seguimos Jesus, ele retoma isso. E tem uma lógica nisso, porque o Evangelho de Jesus é baseado na caridade, no fazer o bem, no amar. Então, quem dirá amar os nossos próximos mais próximos? Isso é fundamental. A nossa família, os nossos pais são os nossos próximos mais próximos. É quem eles nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Sem o sim deles para nos receber, para nos ajudar a ter um corpo de carne para nós nos manifestarmos aqui nessa dimensão, nós não estaríamos aqui. Então, é desse tipo de comprometimento que esta frase, este mandamento da lei divina se refere. O quanto eu me comprometo a amar realmente o meu pai e a minha mãe, os meus filhos, não é? E Kardec ainda acrescenta uma coisa muito interessante: a piedade. Tanto que o item chama piedade filial, a piedade de nós filhos, ou seja, esse sentimento de simpatia pelo sofrimento dos nossos pais. E nós, que não vamos ficando mais jovens, assim como nossos pais, muitas vezes vamos enfrentando algumas dificuldades. Nem todos nós envelhecemos em condições de saúde tranquilas. Muitas vezes os nossos pais vão requisitar de nós ao longo da nossa existência muitos cuidados. E Kardec fala que uma das formas da gente realmente viver o cristianismo
é cuidar dos nossos pais com muito carinho, retribuindo aquilo que nós recebemos deles, a possibilidade de estarmos aqui. E por que isso é importante? Porque qual é o objetivo de nós estarmos aqui? É a nossa evolução. A Terra é uma grande escola, por mais que seja uma escola difícil, mas o objetivo é que nós possamos evoluir. Então, recebemos a oportunidade por meio do sim, de não termos sido evitados, abortados, é que nós temos essa possibilidade de estarmos aqui evoluindo, cada um de nós enquanto espíritos. Então, esse honrar pai e mãe também se estende um pouco mais, não só para os nossos pais biológicos, os nossos pais adotivos, aqueles que nos orientam, tios, avós, muitas vezes professores, orientadores que se colocam nessa postura de nos ajudar a nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Então, Kardec deixa muito claro a importância de, por mais difícil que seja a nossa relação familiar, de nós prestarmos assistência aos nossos pais, principalmente conforme eles vão tendo necessidades. E aí, gente, assim, a gente precisa tomar cuidado com como entende as coisas. Culpa não é algo que tem a ver com o cristianismo, mas responsabilidade. Chega um determinado momento na vida de muitos de nós que precisamos de auxílio no cuidado com os nossos pais. Então, nós não estamos aqui sugerindo que a gente tem que cuidar de qualquer jeito, em qualquer circunstância. Às vezes é necessário, né, colocar os nossos pais numa casa de repouso. Mas onde entra, então, o honrar? Não é depositar na casa de repouso. Não é deixar lá que está cuidado, eu pago a mensalidade, administro a parte material, eu estou cuidando do meu pai e da minha mãe. Não. Kardec, inclusive, fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala, né, da importância da gente fazer aqueles carinhos supérfluos. Levar uma flor que a nossa mãe gosta. De repente, se o nosso pai não tem nenhum problema de saúde, leva um docinho que ele gostava. Joga um jogo, tem tantos jogos interessantes para ajudar a passar o tempo, para rir junto. Então, nós estamos sendo convidados, eu achei isso muito bonito, a sermos gentis, porque o cristianismo nos convida à gentileza. Então, a caridade aqui é no sentido não só de cuidar, de levar em médico, de se preocupar, que claro, isso faz parte, mas principalmente a nossa relação com os nossos genitores, que nem sempre é fácil, porque nem toda família, e esse é um outro tópico muito importante nesse capítulo, nem toda família é uma família por afinidade. Muitas vezes a gente encarna em famílias onde há muita dificuldade. Não há simpatia entre os seus membros, as brigas são constantes. Parece que a gente fala, gente, como é que eu posso ter nascido desta criatura? Às vezes a gente pensa essas coisas. Mas aí entra a beleza do Espiritismo, nos lembrando que nada nos acontece sem uma razão, sem uma causa. Então, se a nossa família, os nossos pais não são exatamente aqueles pais que a gente gostaria, será que essa não é uma oportunidade de nós desenvolvermos tolerância, compreensão, paciência? Aí é fácil falar, é verdade, facílimo. Mas se a gente não tentar, como é que a gente sabe que não vai dar certo? Ser cristão não é obra fácil. Só que quando a gente consegue colocar em prática esse amor que perdoa, e o perdão nos liberta, não liberta a outra pessoa. Eu que paro de sofrer, de ficar remoendo aquilo dele. Não, porque ele falava isso, porque ele nunca me olhou, porque ele nunca me deu um beijo. Ok. Então, vá tratar suas feridas, lembrando que aquele que não nos acolhe, seja dentro ou até mesmo fora da nossa família,
É porque não pôde. Porque no fundo todo mundo quer ser amado. Eu não conheço ninguém que não queira ser amado, desejado, acariciado no sentido afetivo. Todos nós queremos isso. Até aquelas pessoas mais agressivas. Só que muitos ainda são espíritos que não sabem amar. E se eu estou reconhecendo essa dificuldade no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, que tal começar por mim? Eu não preciso ser super, ai não, vem aqui. Se não dá, porque algumas pessoas não, mas eu não preciso revidar. Não preciso responder na lata, sabe? Tipo, bateu, levou, porque essa não é a proposta cristã de caridade. Então, nós precisamos lembrar que tudo tem uma causa. Portanto, cada comportamento nosso que vai na direção contrária de ajudarmos a harmonizar a nossa família, a nossa relação com os nossos, também está gerando causas futuras para nós mesmos. Cada vez que a gente gera uma discórdia por intolerância, impaciência, porque eu tô certo, porque ele me machucou, porque ele me magoou, e eu revido isso na mesma moeda, lá na frente eu vou ter que me acertar. Por um motivo muito simples, porque o que Deus espera de nós é que a gente tenha paz. Mas Ele não dá gratuitamente, sabe por quê? Porque Ele quer que a gente tenha a alegria de saber que foi capaz de se superar. Aquela conquista foi minha, foi a base do meu esforço, da minha persistência, não é? Então, e não é uma delícia? Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por essa situação. Nossa, gente, estava aqui, ó, na ponta da língua, mas eu me segurei. Se eu tivesse falado, ia sair uma briga, e graças a Deus, porque eu me segurei. Ai, estamos agora tranquilos. Isso é mérito. Parabéns, que delícia. E é isso, é esse o convite. Que nós possamos desenvolver uma gratidão em termos de ação, não só com palavras, pelos nossos pais, mas lembrando que isto também é prepararmos um futuro de paz para nós mesmos. E uma outra coisa muito interessante, não é? Que a gente não para pensar, é que talvez nós mesmos tenhamos pedido para nascer naquela família, com aqueles pais, sabendo da dificuldade, porque quando a gente se desprende da matéria, a gente desencarna, depois de um tempo que a gente vai entendendo por que viveu daquele jeito, por que aconteceram aquelas coisas, muitas vezes bate o remorso. Ah, eu tive a oportunidade de novo, eu falhei. Eu pedi para vir com aquela criatura para a gente se acertar. Por isso a frase, eu adoro essa frase repetitiva que eu acabei de falar lá para vocês. O perdão liberta, não o perdoado, mas quem perdoa. E liberta inclusive num sentido muito amplo. Aquilo deixa de me incomodar, deixa de me machucar. Então o convite é profundo. E cabe a nós, que é uma outra colocação desse capítulo do Evangelho, criar uma família por laços espirituais. Isso também é muito importante. Tem gente que fala, não, porque é meu irmão de sangue. A consanguinidade, nascer da mesma barriga, não garante que nós estejamos numa família por laços espirituais, por afinidade. Às vezes a gente tem mais afinidade com amigos do que com os próprios irmãos, com os próprios pais. Essa é a nossa família espiritual, por afinidade de sentimento, de valores. E às vezes a nossa família biológica não. A gente é meio patinho feio às vezes naquela família. Só que isso pode ser uma oportunidade fantástica para a gente ampliar a nossa cabeça, dar o nosso
testemunho de gente, eu consigo fazer diferente do que na verdade às vezes o impulso veio. E aí isso nos remete a uma segunda passagem que Kardec coloca nesse capítulo. Estava Jesus lá na casa de alguns amigos e os seus parentes, sabendo disso, foram lá para falar, ó, vem, você tem que ficar com a gente, né? No Evangelho eles vieram para se apoderar dele, né? Porque diziam que ele havia perdido o espírito, imagina, né? Jesus estava ali falando, ficando com aquelas outras, mas a família era eles, que ele não estava muito bem, Jesus das ideias. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora de onde ele estava, mandaram chamá-lo. E aí ele diz, né? Vão chamá-lo, falam, sua mãe está aí, seus irmãos, e ele responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse, minha mãe e meus irmãos, né? Eis, disse para os que estavam em volta, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nossa, Bia, ele rechaçou os irmãos, a mãe, Jesus, óbvio que não é esse o sentido. Jesus faz daquele momento uma oportunidade da gente entender que ele tinha ali entre aquela família onde ele estava realmente uma afinidade fraterna muito maior do que com os próprios irmãos. É muito interessante porque a gente lê neste capítulo que Jesus era considerado um estranho pelos irmãos dele. Ele era diferente daquela família biológica. Jesus teve irmãos biológicos, José e Maria tiveram outros filhos. E ele era diferente. E quantas vezes, às vezes, a gente não se sente diferente? Nossa, eu não sei como é que esse fulano é meu irmão. Porque é a oportunidade que nós pedimos, muitas vezes, de quitar algo, débitos, entre nós e aquele irmão, aquela irmã, aqueles pais. Então, meus amores, o convite aqui é viver a lei de amor e caridade cotidianamente, junto aos nossos familiares. Nós não precisamos nos apaixonar, amar os nossos familiares da noite para o dia, porque isso não existe, agora eu vou amar, não é assim. Mas amor como construção, no sentido de eu ir revendo as minhas atitudes, de eu tentar entender de onde vem, às vezes, aquela rigidez do meu pai e da minha mãe. Nós, pais, que somos, como diz Emmanuel, co-criadores com o pai, lembrar que muitas vezes o filho difícil é exatamente aquele que a gente pediu para ser nosso filho, para que a gente pudesse amar aquela criatura, auxiliá-la a se desenvolver espiritualmente. E essa é uma responsabilidade importantíssima dos pais. Orientar, encaminhar esses espíritos para a sua evolução moral e espiritual. Essa é uma responsabilidade dos pais. Mesmo quando muitas vezes os pais também olham e falam, meu Deus do céu, nem parece que é meu filho. Então, para a gente ir encerrando, que já já o Júnior vai pôr a nossa musiquinha, Santo Agostinho, na instrução dos espíritos, nos chama a atenção para a ingratidão dos filhos, da importância de nós lembrarmos que a ingratidão é fruto do nosso egoísmo. Ego, euísmo, eu só penso em mim. E é da lei de evolução que os filhos, no geral, tragam o novo para dentro de casa. Então aí o convite, né, a nós pais, de nos abrirmos para o novo, sem tanta rigidez. Não que na minha época era assim, que eu aprendi assim com meu pai, com minha mãe. Será que eu não estou pronto para aprender às vezes uma outra coisa? Às vezes o que meu pai e minha mãe ensinaram lá atrás realmente é muito melhor do que o propósito que o filho está trazendo.
Mas evolução significa mudança, o quanto nós estamos dispostos também a abrir a nossa cabeça, a rever as nossas posturas, e os filhos entenderem que os pais também aprenderam de uma determinada forma e eles estão fazendo o melhor que eles podem. Isso é uma coisa que eu tenho para mim como um lema: nós só fazemos o melhor que podemos. Só que nós aqui, espíritas, cristãos, que nos propomos a entender a proposta de Jesus, que entendemos que estamos aqui para evoluir, não basta simplesmente, eu só posso fazer o melhor que eu posso, eu tenho que buscar melhoria contínua, como existe nas empresas, cada dia um pouco melhor, cada dia um pouco melhor, para que daí, no futuro, nós possamos também colher frutos de paz, de tranquilidade, nos reunindo novamente com as nossas famílias espirituais por afinidade, porque as famílias formadas por laços do espírito, do afeto, da amorosidade, não se rompem jamais. Mesmo depois da morte física, esses espíritos se reúnem e se ajudam mutuamente. E que gostoso que é quando a gente está entre amigos queridos, não é? Que nos compreendem, que nos valorizam, que nos dão a mão quando a gente não está bem. É uma construção. E esse é o convite do Evangelho da noite de hoje. Que nós pensemos e façamos, tentemos pelo menos, construir, fazer da nossa família, se ela não for uma família de laços afetivos, que ela possa um dia ser, através da nossa atitude. Eu agradeço a atenção de todos. Nós vamos encerrando esta parte aqui, convidando então agora nosso amigo espiritual a nos dar a mensagem da noite de hoje. Bem-vindo. Obrigada. Deus, nosso Pai de amor, nossa Mãe de ternura e bondade, abençoe a cada filha e a cada filho nesta noite, nesta casa, trazendo paz em seus corações. Estamos em um mês na Terra, particularmente para os cristãos envolvidos, lembrando o nascimento de Jesus. Convido a todos para que em seus pensamentos lembrem aquela manjedoura aonde estão dois espíritos especiais, Maria e José, ao lado da criança, o pequeno Jesus.
espíritos que receberam de Deus a missão de trazer à Terra um menino que trouxe a boa nova aos homens. Espíritos simples, de imenso amor, família dedicada ao pequenino Jesus, um pai trabalhador, carpinteiro, a mãe dedicada aos afazeres domésticos, preocupada com a criança, com seu crescimento, ainda em seus pensamentos, vendo aqueles olhos e aquela figura angelical, o pai ensinando os afazeres à pequena criança para que tivesse uma profissão de carpinteiro, formando uma família. E aquela criança, bela e formosa, seguindo os mandamentos do Pai, honrando os seus pais na terra, conforme assim seu Pai maior lhe ensinou. Aí foi formada a figura do pai e da mãe. Temos no Evangelho a mensagem desde Moisés, o mandamento ditado diretamente de Deus: honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas uma vida dilatada. Meus irmãos, ao longo do teu caminho, pensa, enquanto recebestes do teu pai e da tua mãe, lembra-te do Mestre e da humildade de Jesus, que sempre respeitou sua mãe e seu pai, mesmo com sua missão grandiosa. Lembra-te do Mestre Jesus. Lembra-te em teu caminho de dar o devido respeito a quem te deu a vida. Honrar o teu pai e a tua mãe, como foi dito por nossa irmã, é uma caridade obrigatória a cada um. Assim como caridade obrigatória de cada filho, porque também na velhice, aquele que foi pai e mãe torna-se filho do próprio filho. A caridade, o amor, então, se transforma. O amor que foi dado pelo pai, pela mãe ao longo da vida, o sustento, horas, a medicação, a dedicação, se transforma então a responsabilidade do filho, dar ao pai.
não migalhas de atenção, mas sim atenção completa, obrigação necessária. Porque, como diz no Evangelho, Deus, que é o Pai e que também é a Mãe, está olhando e cada um responderá por suas atitudes quando regressar à espiritualidade. Assim que estamos em um mês de muito amor familiar, de muita atenção, põe no teu coração a paz, põe no teu coração a união, põe no teu coração, se não falas com algum irmão, alguém da família, tenta neste mês conversar. Se estás em contenda com alguém, tenta neste mês de união colocar a paz na família. Porque a família, meus irmãos, é necessária a família. É necessária para o seu adiantamento moral, espiritual. E a família foi permitida por Deus a cada um. Não está contente, mas ela é necessária. Não lhe agrada, ela é necessária. Está triste, a família é necessária. Lhe prejudicou, a família é necessária. Tenta mais um pouco conversar com aquele que lhe prejudicou, aquele que lhe maltratou. É necessária a família. Não permita sair deste plano sem conversar com aquele que lhe prejudicou, aquele familiar que lhe maltratou. Não saia deste plano. Não regresse à espiritualidade, dando as costas a um familiar, sem falar, sem perdoar um familiar que lhe prejudicou. Portanto, tenha esta paz em seu coração. Peça a Deus que lhe ampare. Peça a sua família espiritual. Tenha este modelo do Cristo e a sua família, porque Ele disse, a nossa família é a humanidade. Sim, é a humanidade, mas aqueles que estão diretamente no nosso convívio, fazem parte, aí estão para o nosso crescimento, o nosso burilamento. Então, pensem com carinho com aquele que estamos ali no nosso convívio. Queridos irmãos, que a paz de Jesus, a paz da criança, a paz dos pais de Maria e José, estejam no coração de todos, mas a paz verdadeira, aquela paz sincera, aquela paz do espírito de cada um, o espírito de Natal, que a boa nova entre nos corações, a boa nova sincera, que cada um vai perceber. A pessoa nova, o espírito novo,
sem ressentimentos, sem mágoas, sem angústias. O Espírito do Senhor esteja entre todos os corações. Nossa gratidão pelas palavras do nosso irmão e nesse clima de reflexão, de amorosidade, de esclarecimento. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, pedindo a eles que derramem sobre todos nós, sobre todas as famílias humanas, a bênção da compreensão, do apaziguamento, da amorosidade. Pedimos aos nossos mentores que derramem sobre nós todas as luzes que cada um de nós necessita, a fim de que consigamos nos harmonizar e ampliar os nossos vínculos amorosos, especialmente com aqueles familiares que ainda nos causam algum tipo de dor, de constrangimento e de incômodo. Pedimos a Jesus que nos auxilie a sermos capazes de vivenciar o seu Evangelho nas nossas relações familiares, perdoando, compreendendo, sendo compassivos e tolerantes. Pedimos, Mestre amado, que isto se espalhe por toda a terra, por todos os lares, a fim de que possamos acelerar esse processo de apaziguamento do planeta, iniciando por cada um de nós, pelas nossas relações dentro dos nossos lares. E assim, vamos pedindo, Mestre, por todos os que estão nas ruas, pelos lares em desarmonia, pelos lares desfeitos, pelos que passam fome, pelos que têm sede de justiça. Mas pedimos em especial, na noite de hoje, pela família humana, que consigamos, Mestre amado, ampliar a nossa consciência a respeito da nossa própria capacidade amorosa e assim nos transformarmos em instrumentos do seu Evangelho. Vamos pedir também por esta casa, por todos os trabalhadores, por todos os nossos irmãos que não puderam aqui estar. E vamos pedindo pelas águas que sejam fluidificadas nelas, sendo colocadas as energias, os fluidos que cada um de nós necessita. E assim, profundamente agradecidos, nós vamos pedindo licença neste momento à espiritualidade, para darmos por encerrado esse momento do Evangelho. Ser conosco, Mestre amado, agora e sempre, que assim seja.